Olá, pessoal do terceiro colegial, tudo bem? Nós vamos começar agora a nossa segunda aula de História, a Segunda Guerra Mundial. Nós vamos percorrer todos os processos desde os antecedentes da guerra, o movimento da Segunda Guerra Mundial e as consequências dessa terrível, desse terrível episódio de conflito mundial para as nações da Europa e do resto do mundo durante o século XX, segunda metade do século XX e início do século XXI. Nessa primeira tela nós temos a abertura da unidade, o capítulo 39, a Segunda Guerra Mundial. E nessa tela nós temos algumas fotos que retratam a Segunda Guerra Mundial. Nós vamos fazer uma breve análise no sentido anti-horário. Então, nós vamos começar da esquerda para a direita. Nós temos aqui uma foto do Robert Capa, ruínas do edifício central dos Correios em Nápoles, na Itália. Toda a destruição de um prédio público. Depois nós temos aqui no alto a foto de um bebê chorando em meio às ruínas da explosão atômica de Hiroshima, no Japão. Depois, aqui embaixo, nós temos uma foto do Boris Kudyrov, a população de Leningrado, na Rússia, fugindo, uma população de refugiados de guerra, tentando escapar do que sobrou dos escombros. E na última foto nós temos também uma foto do Robert Capa, grupos de crianças em frente a escombro em Berlim. Então aqui nós temos 4 fotos de locais bem distantes um do outro, de áreas de diferentes pontos de conflitos da Segunda Guerra Mundial. Então, o amplo aspecto da guerra. E a gente vai explorar esses conceitos ao longo dessa unidade. É importante que vocês estejam com a apostila em mãos para vocês irem acompanhando não só as imagens, mas o texto, para que facilite a compreensão da explanação pelo professor, tá bom? Vamos para a próxima imagem. Na próxima imagem está na página 21 e é uma atividade de ponto de partida. Essa atividade eu considero bastante importante porque nós vamos trabalhar um pouquinho da questão da reflexão com vocês. A partir das imagens que nós analisamos ali de uma forma bastante breve, vocês vão observar com atenção e produzir no seu caderno um texto curto, um parágrafo apenas é o suficiente para comentar os efeitos do ônus das guerras para a humanidade. O que é o ônus? O ônus são os prejuízos. Esses prejuízos, normalmente a gente pensa em prejuízo financeiro, mas nós temos os prejuízos materiais e os prejuízos humanos. Esses prejuízos humanos são tanto do ponto de vista sociológico, psicológico,
de relacionamento, de conflitos futuros que vão se formar. Enfim, nós vamos encontrar aqui uma série de consequências. Então eu quero que vocês pensem nas consequências que a guerra traz para a humanidade. E não precisa ser uma guerra, apenas uma guerra mundial, como foi a Segunda Grande Guerra Mundial. Mas a gente pode pensar também nas guerras civis, guerras que ainda acontecem em alguns países, tanto da Europa como da Ásia e na África. E os conflitos de narcotráfico que acontecem, por exemplo, na América Latina, a gente também não pode deixar de falar que é uma guerra. As guerras urbanas que nós temos, por exemplo, no Brasil, com o tráfico de drogas, nas comunidades dos morros do Rio de Janeiro. Então são exemplos de conflitos. Mas aqui nós estamos falando especificamente da Segunda Guerra Mundial e eu gostaria que vocês analisassem um pouquinho o ônus, né, o peso, a consequência dessa guerra para a humanidade. É importante que vocês façam essa atividade, porque no final da unidade nós vamos ter a retomada dessa mesma questão, já com um olhar aí depois de um embasamento do conteúdo trabalhado ao longo da unidade. Tá? Então, vocês fazem um ponto de partida e depois um ponto de chegada quando nós terminarmos de analisar este capítulo. Tá bom? Continuando. Os objetivos. Os objetivos dessa unidade. Então, nós temos alguns objetivos práticos aqui para a gente trabalhar. Resgatar a conjuntura política da década de 30. Então, nós vamos analisar a política da década de 30, destacando os fatores que contribuíram para o conflito mundial, para a eclosão do conflito. Quais foram os fatores políticos que resultaram na guerra? Conhecer os países que formaram os blocos do eixo e dos aliados. Então, nós vamos ter dois blocos, do eixo e dos aliados, os integrantes de cada um deles e a sua ideologia político-armamentista. Analisar as anexações territoriais promovidas por Adolf Hitler e a posição da França e da Inglaterra em relação a essas ações. Então nós vamos perceber, por exemplo, num dado momento, no início da ascensão do Hitler na Alemanha, que a França e a Inglaterra elas ignoram as cláusulas do Tratado de Versalhes que foi imposto à Alemanha, e o Hitler vai ganhando campo. Isso foi um fator decisivo para o, vamos dizer assim, sucesso da incursão hitlerista na Europa. Conhecer as principais características de cada uma das fases do conflito. Nós vamos ter um quadro com as fases do conflito. Acho é importante a gente analisar esse quadro de uma forma bem conceitual. Compreender a importância do ano de 1941 para o desenrolar do conflito nas frentes oriental e ocidental. É quando os Estados Unidos e a União Soviética entram na guerra propriamente dita. Analisar os motivos que levaram a Itália e a Alemanha à rendição, por que italianos e alemães se renderam, quais foram os fatores. Aqui a gente vai encontrar a participação do Brasil. Compreender a guerra no Pacífico e a rendição do Japão, destacando as principais consequências do conflito mundial para a humanidade. Aqui nós vamos ter os ataques dos japoneses à base americana de Pearl Harbor no Havaí pelos aviões kamikaze e a explosão das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki. Refletir a respeito do Holocausto, que é uma página bastante
marcante da história da Segunda Guerra Mundial e para a história da humanidade, os campos de concentração nazista, e conhecer a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial, mesmo que seja de uma forma bastante rápida aqui na nossa apostila, mas pelo menos nós vamos ter uma noção da participação do Brasil, de que forma ela teve importância para o desfecho da guerra. Continuando na próximo slide. Bom, nesse slide vocês vão encontrar uma atividade que é importante para o resgate de conhecimentos prévios que são necessários para que vocês avancem nessa unidade. Então vocês podem me questionar, mas professor, nós não vimos ou nós não lembramos da Primeira Guerra Mundial e do mundo entre guerras. Então, pensando nessa possibilidade, eu deixei para vocês no ambiente do Google Classroom duas apresentações em PowerPoint. Um resumo da Primeira Guerra Mundial e um resumo do mundo entre guerras. Lá vocês vão encontrar as principais características desse período, que antecedem a Segunda Guerra Mundial e que é importante para que vocês prossigam aqui na Segunda Guerra Mundial. Então, o que vocês vão encontrar aqui de importante? Eu vou fazer o relato aqui e depois vocês fazem a leitura dos slides que foram postados. Bom, retome seus conhecimentos sobre esse período analisando essa linha do tempo na sequência faça em seu caderno que se pede a seguir. É interessante que vocês respondam essas questões, porque elas vão dar um suporte para vocês entenderem alguns conceitos que nós vamos trabalhar. Então, o primeiro item que nós temos aqui é de 1919, fim da Grande Guerra e assinatura do Tratado de Versalhes. Então, basta a gente lembrar que na Primeira Guerra Mundial saíram derrotadas a Alemanha, o Japão e a Itália. Esses mesmos países vão se aliar novamente e vão formar o eixo agora na Segunda Guerra Mundial. Mas de todos eles, nós vamos encontrar, por exemplo, a Alemanha com o maior prejuízo. Então vocês vão analisar um pouquinho do Tratado de Versalhes e vocês vão ver quantas penalidades a Alemanha sofreu com o fim da Primeira Guerra Mundial. Então ela vai ser penalizada, por exemplo, não pode formar exército, não pode ter armas, vai ter que pagar indenização para as nações vitoriosas. Então vai ter uma série de penalidades que isso vai causar na Alemanha um sentimento de revanchismo. A gente já vai falar sobre isso a seguir. Um outro fato importante é a ascensão do Benito Mussolini na Itália. Aqui nós vamos encontrar as ideias do Adolf Hitler com o nazismo e na Itália as ideias do fascismo com o Benito Mussolini. Duas políticas totalitárias, totalitarismo de governos extremistas, né? Nazi-fascismo, ou nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália. Um outro fato importante, embora distante do continente europeu, mais especificamente na América do Norte,
que teve início nos Estados Unidos, mas que teve consequências mundiais, incluindo o Brasil, sofreu com isso, foi a quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929, o crash da Bolsa, né? A quebra da Bolsa de Valores, a grande produção industrial e a falta de consumidores, a escassez de dinheiro e a falta de mercado consumidor fazem com que as empresas, as indústrias entrem em falência e a população acaba sendo a maior prejudicada. Isso vai gerar uma série de insatisfações e isso causa um colapso na economia mundial, não só nos Estados Unidos, mas isso tem uma reação em cadeia em todos os países que tinham compromissos econômicos com os Estados Unidos vão ter consequências. E finalmente a ascensão em 1933 do Adolf Hitler na Alemanha com o Terceiro Reich ou o Império Alemão. Então esses fatores antecedem a Segunda Guerra Mundial. Então vocês vão fazer esses 3 exercícios, letra A, B e C, para que vocês possam ter mais noções sobre esses acontecimentos e possam prosseguir na unidade. Então, estabelecer a relação entre a imposição do Tratado de Versalhes da Alemanha e a ascensão do nazismo, descrever a situação da Itália após a Grande Guerra e relacionar a ascensão do Benito Mussolini no poder em 1922, e de que forma a crise de 29 pode ser considerada um fator de fortalecimento para os regimes de extrema-direita na Europa na década de 30. Então, nós vamos encontrar aqui fatores que contribuem para a Segunda Guerra Mundial. No próximo slide, com o fim da Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1919, nós vamos ter um mundo com uma paz que vai durar cerca de 20 anos. E uma falsa ideia de paz duradoura. Porém, as cláusulas do Tratado de Versalhes e os problemas financeiros na América, mais as ascensões dos regimes totalitários na Europa, vão causar o estopim da Segunda Guerra Mundial. Então nós vamos encontrar aqui principalmente o revanchismo alemão, que esse revanchismo, a Alemanha tinha sede de revanche, né? Queria uma segunda disputa, porque não se contentava com o fato de ter perdido a guerra, perdido territórios, dinheiro, exército e o poder que tinha na Alemanha. E, aliado a isso, o Benito Mussolini apoiava os seus ideais, e aí nós vamos encontrar a crise do capitalismo e os Estados Unidos despontando como uma potência mundial, porém em crise econômica. Então nós vamos ter fatores que se tornam combustíveis para a Segunda Guerra Mundial. Nessa tela, nós vamos encontrar o Adolf Hitler discursando para as tropas da SA em Dortmund, na Alemanha, por meio de discursos que pregavam a vingança contra os integrantes da Tríplice Entente. A Tríplice Entente é lá ainda da Primeira Guerra. Hitler conseguiu reunir grande parte da população alemã no plano de promover um novo conflito armado. A cidade de Nuremberg se transformou no centro do nazismo. Ali Hitler reunia milhares de seguidores. Então nós vamos encontrar uma
característica bastante interessante do Adolf Hitler, né? Ele vai seguir uma característica de ser um estrategista político e com uma capacidade muito grande de persuasão. Ele vai persuadir, né? Ele vai convencer tanto os políticos quanto os seus subalternos, seus capitães, generais, a cúpula do exército e os seus soldados, e consequentemente a população, a acreditar nos seus discursos idealistas, com a tese da supremacia racial da Alemanha. E vai, além disso, fazer um uso extremo da propaganda. Se nós fizermos uma análise desse período com o Brasil e a gente relembrar o que nós estudamos do governo Vargas, nós vamos perceber que o Vargas também fazia uso da propaganda. Quando nós estudamos o governo Vargas, nós falamos do DIP, do Departamento de Imprensa e Propaganda, criado pelo Getúlio Vargas, que era justamente para fazer a divulgação das ideias do governo. Não foi uma ideia própria do Vargas, né? Ele traz dessas ideias hitleristas. São ideias de propaganda em massa. O uso do rádio, a comunicação com longos discursos ufanistas, né? Discursos acalorados, capacidade de persuadir as pessoas, isso vem tudo das ideias hitleristas. Então o Hitler vai usar de muita psicologia, não deixa de ser uma pessoa extremamente inteligente, porém voltada para a maldade, né? Nós não podemos esquecer as atrocidades que ele cometeu. Nós vamos encontrar também uma aliança feita entre o governo da Alemanha e da Itália, uma parceria entre Adolf Hitler e Benito Mussolini para combater o comunismo internacional que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS, colocava em risco a Europa e o resto do mundo, na visão da Alemanha. Então nós vamos ter uma aliança entre alemães e italianos que vai dar início ao chamado eixo, o eixo Roma-Berlim. E aí eles assinam o Pacto Anti-Komintern, contrário ao comunismo internacional da União Soviética. Logo que o Adolf Hitler tem ascensão ao poder e vai se tornar um regime totalitário, vocês podem fazer essa análise do regime dos estados totalitários na apostila de vocês na página 23. Tem um quadrinho com a definição de estado totalitário na visão da filósofa Hannah Arendt, que vai determinar, conceituar os estados totalitários. Mas, em resumo, são estados onde o governo está centralizado na mão de um governante de forma extrema, né? Com cerceamento da liberdade de expressão e controle de toda a produção, além do controle político, econômico e social. Ainda existem os castigos àqueles que são contrários às ideias do governo. Assim que assumiu o poder,
e criou o Terceiro Reich, o Império Alemão, o Adolf Hitler começa suas anexações. Então nós vamos ter nesse slide aqui da página 23 esse mapa que mostra as anexações que o Hitler vai fazer pela Europa. Então nós vamos encontrar vários territórios que vão sendo anexados ao longo das suas incursões pela Europa. Então nós vamos ter aqui em cima a região do Menel, já no território da Prússia Oriental. Nós vamos ter a Eslováquia, território da Eslováquia vai ser anexado. Nós vamos ter o território da Boêmia e da Morávia, os Sudetos, a Áustria, Munique, Conferência de Munique, o Sarre e a Renânia. Todos eles passam a fazer parte do Império Alemão. Então, o Adolf Hitler estende os seus tentáculos pela Europa, cada um na sua visão imperialista e deturpada da realidade. O Adolf Hitler queria construir um império europeu, o Benito Mussolini, totalmente fora das suas faculdades mentais normais, quer ressuscitar o Império Romano na Itália, e o ditador japonês quer expandir as terras japonesas das ilhas para o continente asiático, tomando as terras da China. Todos eles, Alemanha, Itália e Japão, vão alegar o desejo de ampliação territorial numa justificativa de necessidade de espaço vital. Eles alegam que os seus territórios precisavam crescer para que a população tivesse espaço para sobreviver e para que os países pudessem crescer economicamente. Então eles vão justificar as suas invasões alegando espaço vital. Mas aí a gente tem uma questão para ser discutida, né? Então, eu cresço, nem que o outro desapareça. Então, não havia a preocupação com o outro. Em nenhum momento, o outro estava sendo levado em consideração, né? Os alemães queriam crescer em detrimento do encolhimento de outros países. Lembrando que só havia duas formas de crescimento do território, ou através de aquisição, de compra de território, ou então de anexação por guerra. Nenhum país em sã consciência iria vender parte do seu território, já que também necessitava de espaço físico para poder se desenvolver. Então restou a segunda opção, que seria a guerra. Então a gente vai encontrar aqui essa justificativa do espaço vital como uma forma de ataque aos países vizinhos. Vamos para o próximo slide. Nesse próximo slide, nós vamos encontrar uma atividade chamada troca de ideias.
Nessa atividade, vocês vão fazer a seguinte análise. Vocês vão observar o cartaz, esse cartaz que está aqui, e vão anotar as respostas e transcrevê-las para o Google Classroom na atividade que foi postada para vocês. Cite os elementos que possibilitam identificar os países representados no cartaz. Então, os elementos estão aqui. As bandeiras são as pistas para que vocês identifiquem os países. Tá fácil, né? São 3 países. Esse país aqui vocês conhecem muito bem. Tá? Suástica nazista, já sabe qual é. Este, a Terra do Sol Nascente, lá do Oriente Extremo, vocês sabem qual é. E esse daqui, do meio, o nosso amigo país da pizza. Não foi o que inventou, mas é o que mais consome, né, das massas. Bom, tem mais bandeiras, mas elas se repetem. São 3 países. Aqui já tem uma dica, né? Que mensagem expressa o cartaz produzido pelo governo japonês? Então aqui a gente tem 2 mensagens, 2 cartazes ou 2 imagens que mostram os japoneses. Até mais, tem pelo menos 3. Dá para identificar aqui, ó. Essa ao fundo, essa em primeiro plano e essa aqui também, só que de uma forma mais estilizada, também é japonesa. Que característica a gente tem aqui? O que essas crianças estão fazendo? O que elas representam? Que sentimento a gente encontra aqui? Qual é a função política desse tipo de publicidade? Lembra que eu falei para vocês? A publicidade tinha uma função. E aqui em cima a gente tem os 3 ditadores. O ditador do bigodinho, o maluco do bigodinho. O ditador da Terra do Sol Nascente. E o ditador da Terra da Pizza. Tá? Cada um deles com as suas maluquices, mas que comprometeram o mundo com as suas bizarrices, né? São malucos, mas comprometeram o mundo. Graças às suas loucuras, milhões de pessoas perderam suas vidas. Esse é o risco que se corre quando se colocam malucos no poder. Fica a dica. Acho que entenderam, né? De quem eu estou falando. Próximo slide. No próximo slide, nós temos, primeiro, eu vou contextualizar para vocês aqui uma parceria, né? Um acordo que não se concretizou, que foi um tratado em 1939 entre a Alemanha e a União Soviética, um tratado de não agressão. A Alemanha se comprometia em não atacar a União Soviética em futuros conflitos entre a França e a Inglaterra, da Alemanha com a França e com a Inglaterra, e como recompensa, quando os alemães invadissem a Polônia, parte do território polonês seria doado para o governo soviético. Mas nós vamos perceber que essa promessa de não agressão não vai se cumprir. Lá na frente, nós vamos ter um fragmento de texto que vocês vão analisar e nós vamos ter a efetiva concretização desse não cumprimento de promessa por parte dos
dos alemães em relação à Rússia. Um outro fato importante que nós vamos encontrar aqui também é a Conferência de Munique. Na Conferência de Munique, em 1938, o Adolf Hitler foi chamado pelo governo da França e da Inglaterra porque eles perceberam que o Hitler não estava cumprindo as cláusulas do Tratado de Versalhes, que proibia a Alemanha de anexar novas terras, de invadir novas terras, e o Adolf Hitler estava anexando grande parte da Europa ao território alemão. Devia então cessar o seu avanço expansionista. Porém, o Hitler pouco se incomodou com essa atitude dos franceses e ingleses. Mas vale lembrar também que a França e a Inglaterra não se importaram muito com essa atitude dos alemães, porque eles estavam acreditando que os alemães estavam utilizando a sua força bélica para atacar a União Soviética, e isso traria benefícios para os franceses e ingleses. Então, eles deixaram que os alemães se voltassem contra os países da Europa Oriental, porque não colocava em risco a França e a Inglaterra naquele momento. Porém, futuramente, mal sabiam eles que seriam vítimas dos ataques do próprio governo alemão. Achavam que o Hitler utilizava a força bélica contra a União Soviética por conta do nazismo, já que nós temos aí uma luta naquela época entre a extrema-direita alemã e a extrema-esquerda comunista da União Soviética. Um outro fato importante também nesse período que antecede o conflito é a Guerra Civil Espanhola. A Espanha, coitada, nem bem tinha saído da Primeira Guerra Mundial, enfrentava sérios problemas no seu território e enfrenta aí, de 1936 a 1939, a Guerra Civil Espanhola. O general Francisco Franco, que era também um governo totalitarista, apoiado pelo Adolf Hitler, recebeu a ajuda dos alemães, que forneceu aviões, pilotos e munições para que a Espanha combatesse a Frente Popular, que era um grupo de revolucionários contra o governo do Franco. Essa atitude do Adolf Hitler foi justamente para testar as armas que produzia. Então foi uma forma de fazer um teste antes de entrar num conflito armado de grandes proporções. O sucesso dessas armas na Guerra Civil Espanhola fez com que o Hitler prosseguisse seus planos de um conflito armado. Então, o Hitler estava se armando até os dentes para poder atacar os países considerados inimigos na Europa. Bom, o conflito propriamente dito, estamos na página 25, nós vamos falar do conflito armado. O conflito começa especificamente no dia 1º de setembro de 1939, numa madrugada, quando as tropas alemãs invadem a Polônia. Em resposta a essa invasão, a França e a Inglaterra, que formam um grupo. Primeiro, França e Inglaterra vão formar o grupo dos aliados. Depois, nós vamos ter a entrada da União Soviética, dos Estados Unidos e do Brasil nesse grupo.
Obviamente que nós vamos ter mais países com pequenas participações fazendo parte, né, ou fazem parte direta ou indiretamente do grupo, né, fornecendo munições, armas, suprimentos, enfim. De alguma forma, eles têm que optar, fazer uma tendência, ou pelo eixo ou pelos aliados. Nós vamos ver, por exemplo, daqui a pouco, como que o Brasil entra nesse conflito e por que entra. Nós vamos ver que o Brasil não entrou de bonzinho, muito pelo contrário, haviam interesses. Nada se faz em política se não for por interesse. E do outro lado, nós vamos ter o grupo do eixo, Alemanha e Itália na Europa e o Japão na Ásia. Nós vamos encontrar as táticas de guerra. Então, a primeira tática de guerra importante que nós vamos encontrar é a tática do Blitzkrieg. Essa tática do Blitzkrieg é uma tática bastante utilizada pelos alemães no início da guerra. De que forma eles utilizavam essa tática? Então, primeiro era feito um bombardeio aéreo por parte dos aviões da Alemanha. Vamos para a próxima tela que eu já mostro para vocês. Aqui, ó. Essa é a tática de guerra, o Blitzkrieg. Consistia em linhas gerais da seguinte estratégia. Então, o primeiro ataque, ele era aéreo e destruía pontos importantes. Esses pontos importantes nós chamamos de pontos de comunicação e abastecimento. Comunicação e abastecimento aqui nós vamos chamar de ferrovias, rodovias, portos, aeroportos. Então, pontos de ligação de uma região a outra. E áreas de abastecimento de energia, de combustíveis, de alimentos, de medicamentos. Então, essas bases, elas eram bombardeadas pelas aeronaves da Alemanha. Num segundo momento, os blindados completavam a destruição iniciada pela Força Aérea. Então, primeiro bombardeava com aviões, depois vinham os blindados lançando bombas também, e no terceiro momento, aquilo que sobrava, se é que sobrava alguma coisa, a infantaria com soldados nazistas utilizavam armas de pequeno porte. Por que eles chegavam por último? Porque usavam munições de pequeno alcance, proporcionalmente mais caro e menos potente, e poupavam a vida dos soldados porque era um conflito direto. Nesta imagem, nós vamos encontrar uma imagem bastante atípica, e curiosa, porque nós vamos encontrar aqui a destruição da biblioteca Casa de Holanda, em Londres, causada pela ação de alemães durante a Blitzkrieg. E ela não impede que leitores buscassem livros que não haviam sido destruídos pelo incêndio. E aí a gente vai ver uma característica interessante nessa foto, que é o teto está destruído, escombros caindo por todos os lados, E nós vamos encontrar pessoas aqui
como se nada tivesse acontecido. Inclusive tem um aqui que ainda faz uma pequena leitura do livro antes de fazer a retirada da biblioteca. Chega a ser cômico, para não dizer que foi trágico, né? Uma situação de extrema calamidade e o cidadão ainda encontra tempo, condições, incentivo para fazer uma leitura na biblioteca. Provavelmente essas pessoas estavam, na verdade, anestesiadas pelo efeito da guerra, né? A situação de desespero chega uma situação tão grande que as pessoas não conseguem mensurar o tamanho do problema, que chegam a perder até o sentido da realidade. Próximo slide. Esse próximo slide é bastante importante porque nós vamos ter aqui o resumo das fases do conflito. É importante que vocês analisem na apostila o texto, mas que vocês vejam esses slides no PowerPoint que o professor publicou para vocês lá no Google Classroom, ou então vejam na própria apostila de vocês, no livro de atividades, tem esses resumos, e lá vocês vão encontrar esse slide na íntegra, porque aqui no PowerPoint ele ficou uma parte na próxima página. Eu vou fazer a leitura para vocês aqui na íntegra e na próxima página está a continuidade dos principais fatos. Então, a primeira fase, ela vai de 1939 a 1941. As características: avanço do eixo por tropas alemãs sobre territórios da Europa, por tropas italianas sobre o norte da África e tropas japonesas sobre o território asiático. A Blitzkrieg, guerra relâmpago alemã, ataques aéreos e blindados de infantaria. O eixo controla a Dinamarca, Holanda, Bélgica, Luxemburgo e Noruega. A França é invadida. Os Estados Unidos declara oficialmente oposição, ainda não é a guerra, ao eixo. Continuando, que está na próxima página. Operação Barbarossa. Os alemães quebram o tratado de não agressão com a União Soviética e avançam por seus territórios, e a entrada da União Soviética na guerra. Os Estados Unidos pressionam o Japão, e aí nós vamos ter o ataque japonês à base dos Estados Unidos em Pearl Harbor, que é o estopim da guerra para os Estados Unidos. Na segunda fase, de 1941 a 1943, nós vamos ter as seguintes características. Alcançou-se equilíbrio de forças entre os países do eixo e aliados com a entrada dos Estados Unidos e da União Soviética no conflito, em 1941, ao lado dos aliados. Os Estados Unidos entram oficialmente na guerra, a União Soviética resiste ao domínio alemão, os ingleses apoiam a França, os aliados vencem as batalhas no norte da África, os Estados Unidos versus o Japão do Pacífico, nós vamos ter batalhas aliadas vitoriosas, a Batalha de Stalingrado e a vitória soviética e a derrota alemã na Rússia. A terceira fase, de 1943 a 1945, derrota do eixo e a vitória dos aliados. Em 1943, Mussolini é derrotado e Itália é invadida pelos aliados. 6 de junho de 1944, o dia D, o ataque na Normandia, a rendição da Alemanha,
é atacada em todas a rendição. A Alemanha é atacada em todas as fronteiras. Então nós vamos encontrar aqui essas características. Em decorrência da resistência japonesa na Guerra do Pacífico, os Estados Unidos lançam a bomba atômica em Hiroshima. Depois, os Estados Unidos lançam a segunda bomba em Nagasaki e, por fim, a rendição japonesa. Essas informações complementares estão aqui na segunda parte do slide das características da guerra. Vocês vão encontrar aqui duas fotos da Batalha de Stalingrado e da explosão da bomba atômica em Hiroshima. Aqui nós vamos encontrar a Batalha de Stalingrado. Nós temos também uma batalha em Leningrado. Esses dois episódios vocês encontram em filmes que demonstram muito bem o cenário de guerra. Foi muito bem retratado o cenário de guerra desse período. Um outro filme importante que retrata a chegada, o desembarque dos americanos, dos aliados, na verdade, né? Na Normandia, no dia 6 de junho de 1944, dia D, é o resgate do soldado Ryan, que mostra a reconstituição da cena do desembarque das tropas aliadas no território da Normandia, na França. Então, o cinema ajuda bastante a ilustrar as páginas de história. Bom, nós vamos encontrar também os governos colaboracionistas. O que são esses governos colaboracionistas? São diferentes tipos de governos com diferentes tipos de cooperação em diferentes momentos. Esses governos recebiam algum tipo de ajuda, principalmente ajuda econômica e ajuda de abastecimento de alimentos e medicamentos por parte dos nazistas, para que favorecessem a passagem ou o bloqueio das tropas inimigas do eixo. Então, alguns países, como por exemplo a Iugoslávia, a Romênia, a Hungria, a Bulgária e uma parte do território francês, receberam trocas de favores e se tornaram governos colaboracionistas. Vocês vão encontrar essa definição de governo colaboracionista na apostila de vocês. Está na página 26 e vocês têm lá uma pequena informação sobre esses tipos de governo. Continuando no próximo slide, nós vamos encontrar aqui uma foto do Adolf Hitler, Albert Speer, arquiteto-chefe e ministro de armamento, e Arno Breker, arquiteto e artista plástico, em Paris. Após 6 semanas de ocupação, foi instalado um governo colaboracionista ao Reich, comandado pelo general francês Pétain. O general Charles de Gaulle, veterano da Grande Guerra, passou a organizar em seu exílio um governo de resistência. Ele teve o apoio da Inglaterra e seu objetivo era estabelecer ações contra as forças do eixo, planejar a libertação dos territórios franceses ocupados. Então a gente vai encontrar aqui um governo traidor, né? Um governo francês colaboracionista do Pétain, que vai se aliar ao governo do Adolf Hitler durante um certo período, porém o Charles de Gaulle já estava arquitetando um plano para a retomada do comando da França assim que o eixo fosse derrotado. Vai contar com a ajuda do
Roosevelt, dos Estados Unidos, presidente dos Estados Unidos, Winston Churchill, da Inglaterra, e Joseph Stalin, da União Soviética. Continuando. Nesse slide nós vamos encontrar crianças em um subúrbio de Londres após ataque aéreo nazista. Então não precisa falar muita coisa, né? A tristeza expressada na face dessas crianças é a melhor resposta para as consequências de uma guerra. Próximo. Nesse slide nós vamos encontrar o controle nazista em 1942, as áreas controladas pelo governo nazista. Então, nós vamos perceber que praticamente toda a Europa, com exceção da Espanha e de Portugal, que também tinham governos totalitários, o governo do Francisco Franco na Espanha e do Salazar em Portugal, governos totalitários, aliados às ideias do maluco do Adolf Hitler, não foram invadidos. A Grã-Bretanha ainda não tinha sido totalmente invadida, tinha algumas incursões, mas não totalmente. E eram as únicas áreas, né? E a Suécia, que se tornou um país neutro durante a guerra, não passa a Suíça também, né? Tem um destaque importante aqui, ó, a Suíça está no meio da Europa e não se envolve, não é atacada, não passa por problemas mais contundentes. Tem consequências sim, mas não tem a influência tão grande das invasões alemãs. E o norte da África, nós vamos encontrar aqui a Líbia, Tunísia, Argélia e o Marrocos, que são, e parte do Egito, que são invadidos pelas tropas alemãs. Isso vai ter uma consequência para o futuro, né? Nós vamos ter depois governos ditatoriais, como por exemplo Muammar Gaddafi aqui na Líbia, que vai fazer grandes atrocidades, vai ficar no poder durante muito tempo e vai cometer sérios ataques à humanidade, né? Sérios ataques contra os direitos humanos, atrocidades, muitas perseguições políticas, enfim, um ditador ao extremo. Próximo slide. Nesse slide nós vamos encontrar a entrada das tropas japonesas invadindo uma cidade chinesa em 1937, com um detalhe importante, né? A China na época, em 1937, por exemplo, a China ainda era um país em fase de crescimento e desenvolvimento. Já possuía uma grande população, porém a economia e a política ainda era muito fragmentada. Não era a superpotência que é hoje, né? Hoje, jamais que os japoneses se atreveriam a mexer com os chineses, coreanos, sul-coreanos, norte-coreanos, por exemplo. Mas na época, os japoneses invadiram a China e nesse episódio aqui houve a morte de 300 mil civis. Então a gente vai encontrar uma atrocidade muito grande em relação aos chineses, uma violência extrema por parte dos japoneses numa população praticamente indefesa para a época. Hoje, jamais que isso aconteceria, né? Após o fim dessa pandemia que nós estamos vivendo, a China vai se tornar a grande superpotência mundial, né? Os Estados Unidos vai ficar muito pequeno perto da China e nós vamos ter sérias consequências porque eles vão dominar economicamente e
economicamente e até politicamente o resto do mundo. E sem falar no abastecimento, porque eles dominam grande parte da produção mundial de tecnologia, insumos, né? Então nós vamos ser dependentes agora praticamente dos chineses. Próximo slide. Nesse slide nós vamos encontrar aqui a cena da batalha de Stalingrado. Como eu falei para vocês, essa batalha de Stalingrado também existe um filme que retrata muito bem a resistência, é importante. Eu vou passar para vocês alguns conceitos importantes aqui. Em 1941, os Estados Unidos e a União Soviética eles entram no bloco dos aliados. Os Estados Unidos é atacado no dia 7 de dezembro de 41 pelos japoneses na base naval de Pearl Harbor, no Havaí. A União Soviética é invadida no dia 22 de junho de 41 na Operação Barbarossa. Aquele pacto de não agressão que a Alemanha tinha assinado com a União Soviética, que eu disse para vocês no início do texto, ele não foi realmente respeitado. Então, os alemães invadem a União Soviética. E aí existem algumas controvérsias que falam sobre o fato de a União Soviética saber ou não exatamente da invasão. Então existem relatos, existe uma carta, um texto que vocês vão analisar, que chama-se Prezado Senhor Stalin, os bastidores da Segunda Guerra Mundial na correspondência completa entre Roosevelt e Stalin. Esse documento vai retratar uma conversa entre o presidente dos Estados Unidos e o Stalin, falando da possível invasão dos alemães na Rússia, e que, segundo alguns historiadores, o Stalin teria ignorado. Mas existe outra ala de historiadores que dizem que o governo da União Soviética tinha plenas consciência da invasão dos alemães e usaram isso como uma estratégia, a ignorância como uma forma de estratégia para atrair os alemães para o seu território e poder atacá-los num campo em que eles conheciam muito bem. Na próxima página, antes de falar dessa próxima imagem, então nós vamos encontrar aqui a invasão do Hitler na região do Cáucaso. É uma área de campos petrolíferos, onde fica Leningrado. Lá a gente vai encontrar uma batalha bastante violenta. Os alemães vão ficar por lá cerca de 900 dias. Leningrado vai ser cercada. 1/3 da população morre de fome e frio, porque vai ser cortado todas as redes de abastecimento de água, energia, aquecimento e fornecimento de alimentos. Então a população vai morrer de fome e de frio. E é uma das batalhas mais difíceis da Segunda Guerra Mundial, tanto para a população local de Leningrado como para os próprios invasores do Adolf Hitler. Mas a União Soviética tinha uma carta na manga, que era ir atraindo os alemães cada vez mais para a região do extremo norte. Nessa estratégia, a resistência das tropas russas vão dificultando o abastecimento das tropas alemãs com armas, munições e combustíveis e também alimentos,
e levam os alemães para o inverno rigoroso de menos 25 graus. As tropas russas vão resistir até o fim e Joseph Stalin vai transferir as indústrias pesadas para os lestes dos montes Urais, dificultando o acesso às reservas que abastecem e garantiam a continuidade da ofensiva alemã. No norte da África, as tropas britânicas derrotam o eixo. Então, aqueles países, a Líbia, o Marrocos, a Tunísia, o Egito, vão ser libertos das tropas do eixo. Em 1943, os aliados vão fazer intensos ataques aéreos sobre as cidades alemãs e quebram a resistência nazistas. Aí acontece um detalhe importante, né? Os espiões, principalmente os espiões ingleses, vão descobrir um projeto nazista atômico. Se os nazistas conseguissem construir a bomba atômica, seria uma grande derrota e o fim, praticamente, dos aliados. Então, o Roosevelt, Winston Churchill e o Stalin se reúnem em Teherã para definir estratégias de ataque contra a Alemanha e já construíram um mapa de divisão do território da Alemanha, da própria Europa, após o fim da guerra. E resolvem fazer uma operação em forma de pinça, cujo objetivo era empurrar os alemães de volta para o seu próprio território e lá poder atacá-los. Então nós vamos ter algumas frentes. Na frente oriental nós vamos ter os soviéticos, na frente ocidental os Estados Unidos, apoiado pela Força Expedicionária Brasileira, a FEB, a Península Itálica, a Normandia, o norte da França, a Inglaterra e os Estados Unidos, e a Inglaterra e os Estados Unidos também vão retomar o Canal da Mancha. No dia 6 de junho de 1944, as tropas aliadas vão desembarcar na Normandia. Então essa foto que nós vamos encontrar aqui nesse slide vai retratar o chamado dia D. Essa foto ela tem uma característica que a gente precisa prestar bastante atenção. É uma foto que está desfocada. Por que ela está desfocada? Porque o fotógrafo Robert Capa, quando fez essa foto, estava sob fogo cruzado entre alemães e os aliados que estavam descendo aqui das embarcações. E aqui ele faz um relato, né? A data entraria para a história como dia D por ser uma operação decisiva para o avanço aliado perante as tropas nazistas na frente ocidental. Capa desembarcou com a primeira leva de soldados estadunidense, carregando na boca um saco plástico com as máquinas fotográficas e os rolos de filme. Capa havia afirmado: se as fotos não são realmente boas, é porque você não se aproximou o suficiente. As do dia D são desfocadas, pois foram produzidas com o fotógrafo em movimento em meio a tiros alemães. Então, está aqui a resposta para o fato de as fotos estarem desfocadas. É um retrato histórico de enorme significado para a humanidade, porque foi um dos grandes momentos de derrota das tropas alemãs do eixo, mas propriamente dita mais das tropas alemãs. Bom, na sequência, aí na apostila de vocês vão ter alguns exercícios para fazer e postar lá no Google Classroom, o interpretando documentos e uma pesquisa. Essa pesquisa vocês vão conceituar
os kamikazes, e é interessante que vocês também busquem o conceito do harakiri, né? Dois termos que surgem nesse conflito do Pacífico. No conflito do Pacífico, nós vamos ter aqui a imagem do porta-aviões USS Franklin, atacado durante a Segunda Guerra Mundial pelos japoneses. O ataque kamikaze às forças estadunidenses no Pacífico. Nesse tipo de ataque, os pilotos japoneses se dirigiam deliberadamente ao alvo que queriam atingir, surpreendendo o inimigo e sacrificando a própria vida. A grosso modo, eu vou deixar que vocês façam a pesquisa, mas só para explicar de uma forma mais simples, sem muitos detalhes para não estragar a pesquisa de vocês. No kamikaze, eles usavam o avião como a própria arma, né? O avião era a própria arma a ser utilizada para o ataque. Então, os aviões eram arremessados em direção às embarcações. E lógico que os pilotos acabavam sendo pilotos suicidas. Por isso kamikaze, mas existe toda uma tradição japonesa sobre essa característica aí. Acho interessante que vocês façam a pesquisa e descubram. E também o termo harakiri, tá? Ainda a Guerra do Pacífico. Nós vamos encontrar que havia chegado o fim à guerra na Europa, porém no Pacífico a resistência dos japoneses vai durar até agosto de 1945. Os japoneses estavam bravamente lutando no Oceano Pacífico e os Estados Unidos não conseguiam derrotá-los. Então nós vamos encontrar uma justificativa muito grotesca do Harry Truman, presidente dos Estados Unidos na época, para atacar o Japão com as duas bombas nucleares, que até então nunca havia sido utilizadas contra uma população propriamente dita. Só haviam testes, mas não sabiam a proporção disso na humanidade. Então eles vão fazer um ataque no dia 6 de agosto de 1945 em Hiroshima e no dia 9 de agosto de 45 em Nagasaki. Qual foi a alegação que os Estados Unidos vai utilizar, a justificativa absurda que eles vão utilizar para atacar o Japão com as bombas atômicas? O Harry Truman vai dizer que para que o Japão se rendesse, os Estados Unidos levaria 3 anos lutando contra os japoneses e cerca de 1 milhão de soldados estadunidenses morreriam para que eles conseguissem dominar os japoneses. Então, eles resolveram pegar um atalho para encurtar a guerra. E o atalho foi utilizar as bombas atômicas. Óbvio que essa justificativa nem de perto seria aceita nos dias atuais, né? Sabendo hoje das consequências de um ataque nuclear. E o resultado foi 200 mil pessoas mortas. E a grande, esmagadora maioria delas de população civil. Pessoas que não tinham absolutamente nada a ver com os motivos da guerra. Nesta imagem nós temos uma vítima de guerra, uma criança, né? Os sobreviventes sofreram com as terríveis queimaduras, a radiação,
a sede e a destruição de toda a estrutura urbanística das cidades atingidas. E na direita nós temos a detonação da bomba atômica em Nagasaki, o cogumelo que se forma com a explosão. Quem tiver um tempinho pode fazer uma pesquisa também, pelo menos de imagens das explosões das bombas atômicas em Nagasaki e Hiroshima, e para ter uma noção das consequências da guerra nuclear. Bom, o mundo tornou-se outro a partir da bomba atômica da Segunda Guerra Mundial. Nós vamos ter um capítulo à parte que vai tratar sobre isso, que é a Guerra Fria, né? Em geografia também se trabalha bastante isso. A Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, que vai durar do pós-Segunda Guerra Mundial, de 1945 até 1989, 1990, quando nós vamos ter dois marcos importantes na história do mundo. A queda do Muro de Berlim, simbolicamente a queda, o fim das duas Alemanhas, né? A unificação da Alemanha. Na verdade, não é o fim, é a unificação da Alemanha. A Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental voltam a se tornar uma única Alemanha. E o fim, esse sim, o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E aí o mundo deixa de ser bipolar e se torna um mundo multipolar. E agora, com o fim da pandemia do Covid-19, nós vamos ter uma nova fase no mundo. Pode ter certeza que a linha do tempo da humanidade vai ganhar um novo marco. O mundo antes e o mundo depois da Covid-19. Nós estamos vivendo um momento trágico, mas histórico. Infelizmente, nós somos testemunhas vivas de um momento de extrema importância para a humanidade. Consequências virão. E espero que nós tenhamos tempo para perceber as consequências dessa terrível pandemia. Bom, próximo slide. O próximo slide vai falar do Holocausto, uma das fases mais terríveis da Segunda Guerra Mundial. Também existem vários filmes que falam sobre o Holocausto. Um deles, o filme, tem o próprio nome, chama-se O Holocausto. É um filme extremamente longo, muito triste, tem que estar muito bem preparado psicologicamente para assistir, mas que é um verdadeiro relato histórico, muito realista do ponto de vista histórico dessa fase da guerra. Nós vamos encontrar no Holocausto a perseguição alemã a judeus, ciganos, homossexuais, prisioneiros de guerra e opositores políticos. Aliado a um discurso de supremacia racial do Adolf Hitler, a ideia que ele tinha da raça ariana, de uma raça pura, e ele próprio não era ariano, não tinha uma raça pura, mas pregava essa limpeza étnica. A existência de campos de concentração, o trabalho forçado e o extermínio em massa, as experiências científicas que eram feitas com as pessoas, as mais diversas experiências absurdas, e o fim dessas pessoas, que eram uma câmara de gás e depois os fornos de cremação, que funcionavam 24 horas por dia. Alguns filmes mais simples ou menos contundentes retratam isso. Talvez vocês tenham visto, assistido
ou até lido o livro O Menino do Pijama Listrado, por exemplo, retrata um campo de concentração nazista na visão de uma criança. É um filme café com leite, perto dos filmes sobre os campos de concentração nazista da Segunda Guerra Mundial. A divergência entre a existência ou não de campos de concentração pelos aliados é um ponto de discussão entre os historiadores. Para muitos historiadores, os aliados já sabiam da existência desses campos de concentração antes da chegada dos aliados após a derrota dos alemães, porque os aliados faziam sobrevoos no território de guerra para mapeá-los e descobriam esses campos, além das narrativas de sobreviventes que conseguiam fugir dos campos de concentração e migravam principalmente para os Estados Unidos e espalhavam essas informações para o resto do mundo. Então, parece que o mundo, de certa forma, os aliados também ignoraram um pouco a existência desses campos até que tomar uma providência drástica contra o governo alemão só depois do fim da guerra. Um outro filme que retrata bem essa história de uma forma até cômica é A Vida é Bela. Também é um filme bastante interessante, vencedor de Oscar de melhor filme estrangeiro, que é uma obra-prima do cinema que mostra a história de um pai com um filho no campo de concentração nazista. É uma história bastante emocionante e que também vale a pena assistir. Para o Hitler, os campos de concentração eram uma solução final, uma limpeza étnica para acabar com as raças que ele considerava impura, que colocava a Alemanha numa situação menor em relação aos outros países por conta da existência dessas pessoas. Então a limpeza étnica era o que ele chamava de solução final. Bom, vamos para o próximo slide. Aqui nós temos a ampliação daquela foto das crianças no campo de concentração nazista em Auschwitz, um dos mais conhecidos campos de concentração, um dos mais terríveis também. E agora, para finalizar, a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial. Então nós vamos encontrar aqui o porquê que o Brasil participou da Segunda Guerra Mundial. Então nós vamos ter lá. Inicialmente o Brasil era aliado da Alemanha, tinha interesses partidários com a Alemanha para o financiamento de uma usina nuclear de indústrias no Brasil. Mas a Alemanha não pôde honrar esse compromisso porque estava endividada com a guerra. Em 1942, aí houve um ocorrido que fez com que o Brasil se decidisse pelo grupo dos aliados, que foi o torpedeamento por submarinos alemães a navios mercantes brasileiros que estavam rumando à Europa. Isso fez com que o governo de Getúlio Vargas declinasse seu apoio ao eixo e passasse a apoiar os Estados Unidos, principalmente porque os Estados Unidos bancaram os investimentos para a construção da Companhia Siderúrgica Nacional de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, e isso fez com que o governo brasileiro apoiasse os aliados. Embora a gente saiba que a ideologia política do Vargas era justamente aquelas ideologias que também contemplavam o Hitler, uma ideologia ditatorial bastante intensa.
Basta ver que o Vargas copiou várias coisas do governo hitlerista e do governo fascista do Benito Mussolini. Nós já trabalhamos isso no capítulo anterior. Quais vantagens o Brasil traria para o grupo dos aliados? O Brasil tem um litoral de 8.000 quilômetros, voltado para o Atlântico Sul. Na época, o Brasil era chamado de celeiro agrícola mundial, por causa da sua grande produção de gêneros alimentícios. Nós tínhamos uma grande quantidade de reservas minerais e tudo isso era atrativo para o grupo dos aliados, principalmente para os Estados Unidos, que vai utilizar o Nordeste brasileiro para a instalação de bases aéreas para ataque em direção ao litoral africano em 1941. O Nordeste passa a ser a rota para aviões de combate contra alvos inimigos na África e no Oriente. Em 1944 e 45, a Força Expedicionária Brasileira, a FEB, vai enviar para a Itália 25.334 soldados. Aí a gente vai ter um detalhe importante, que a maioria desses 25.334 soldados eram pessoas recém-recrutadas, né, simplesmente retiradas da sua zona de conforto, né, das suas casas. A maioria eram de baixo nível de instrução, analfabetos ou semi-analfabetos. Grande parte desses soldados eram da zona rural. Um pequeno número era de soldados profissionais com pouco tempo de serviço militar e uma outra parcela era de reservistas. Então, nós vamos encontrar apenas, dos 25.000, apenas 1.500 soldados voluntários, pessoas que se prontificaram dizendo: eu quero ir para a guerra. Os outros restantes, cerca de 23.000, foram recrutados, né? O recruta, ele não é convidado, ele é convocado a ir para a guerra. Então eles foram praticamente obrigados. Na Segunda Guerra Mundial, eles vão enfrentar um inverno rigoroso, cerca de 25 graus negativos na Itália, área montanhosa dos Apeninos italianos, mas a Força Expedicionária Brasileira lutou junto às tropas dos Estados Unidos e teve importantes vitórias em Monte Castelo, por exemplo, uma das mais importantes, e volta de lá com a vitória e teve papel importante para o final da guerra. Mas o saldo da guerra para nós foi de 466 soldados mortos, 1.500 feridos, 8.000 doentes. Desses 8.000 doentes, a maioria com problemas psicológicos, são os traumas de guerra, mas a participação foi de extrema importância para o fim do conflito na Europa. Então aqui nós temos o acordo entre Getúlio Vargas e o Franklin Delano Roosevelt para a entrada do Brasil no conflito. Os Estados Unidos concedem empréstimo ao Brasil em troca da instalação da base militar no Rio Grande do Norte e fornecimento de matérias-primas para os países aliados. Aqui à direita, militares da Força Expedicionária Brasileira, a FEB, e da Força Aérea Brasileira, a FAB, enviados para a Europa e a Itália para a ocupação, contra a ocupação nazista em julho de 1944. O próximo slide é um mapa com os roteiros da FEB na campanha da Itália. A Força Aérea Brasileira foi incorporada à Real Força Aérea Britânica e luta ao lado dos ingleses e dos estadunidenses. Nesse slide eu trago para vocês o brasão da Força Aérea Expedicionária, da Força Expedicionária Brasileira, da FEB,
e o senta-pua, que é o brasão das aeronaves. Aqui nós vamos encontrar uma imagem bastante tradicional, né? Os pais, os avós de vocês devem lembrar. A cobra está fumando, esse termo a gente usa ainda hoje, né? Até vocês talvez digam essa frase e não saibam ou não sabiam qual o significado, né? A cobra vai fumar ou a cobra está fumando era quando os brasileiros partiam para os combates. E aqui o senta-pua, né? Que senta o porrete, senta a madeira, é dos aviões da FAB, da Força Aérea Brasileira. No próximo slide a gente tem toda a descrição dessa figura. Então, nesse slide nós vamos encontrar toda a descrição do brasão da FAB. O fundo vermelho representando o sangue derramado pelos pilotos mortos e feridos em combate. A faixa verde e amarela que recobre aqui o brasão, representando o Brasil. A bolota preta e os estilhaços representam a artilharia antiaérea inimiga. O avestruz, a maleabilidade e a velocidade do avião, para a época era um avião bastante veloz. A nuvem simboliza o espaço aéreo. O boné, o piloto da FAB. A arma insinua a potência de fogo do P-47, que era a arma de guerra da época desses aviões. O fundo azul e as estrelas, o céu do Brasil com o Cruzeiro do Sul. E a frase senta-pua, que era o grito de guerra do primeiro grupo aéreo desse comando da aeronáutica do Exército. Então tem toda uma simbologia, né? Não deixa de ser interessante. Nesse slide, uma foto da companhia do 3º Batalhão do 11º Regimento da Infantaria da FEB na Segunda Guerra Mundial. Um pouco desfocada e desgastada pelo tempo, mas que representa muito na história da participação do Exército Brasileiro na Segunda Guerra Mundial. Muito bem, chegamos ao final dessa aula. Vocês vão encontrar as atividades hora de estudo no final da apostila, na página 34 e 36. E no caderno de atividades, página 12 a 16, vocês vão resolver essas atividades e postar no Google Classroom. Vocês, então, vão resolver as atividades na apostila e postar no Google Classroom. Assistam a aula no YouTube, já tem o link aqui. Eu vou deixar o link também lá na pasta de história do Google. E em caso de dúvidas, vocês entram em contato com o professor pelo WhatsApp, no grupo ou no meu WhatsApp particular. Eu estarei à inteira disposição de vocês. Pode me chamar a hora que for necessário. Terei o maior prazer de estar com vocês para tirar as dúvidas e explicar o que for necessário a mais, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido, tenha sido claro, objetivo, e aguardo vocês no nosso próximo encontro para a próxima aula. Um grande abraço a todos e até mais.